Olá, você está no canal Bendito e o nosso assunto hoje é o reinado de Amazias, filho de Joás. Amazias iniciou muito bem o seu reinado, obedecendo a Deus e cumprindo a sua lei. Mas o seu coração não era tão leal quanto o coração de seu pai. Suas políticas permitiam algumas concessões para a prática da idolatria no meio do povo. Assim que ele se estabeleceu no reino, mandou executar Zabade e Jeozabade, os servos que haviam assassinado seu pai, o rei Joás. Naquela época, o padrão de execução era aplicado não apenas ao assassino, mas também a toda a sua família. Mas Amazias não executou os filhos dos assassinos de seu pai. Ele fez como está escrito na lei de Moisés, que responsabilizava cada um pelo seu próprio pecado. Um dia, Amazias reuniu o seu exército de 300 mil homens para lutar contra o povo de Edom, talvez por eles terem se rebelado contra a autoridade do reino de Judá. Ele também contratou tropas mercenárias do reino do norte de Israel para reforçar o seu exército. No versículo 10, esse grupo que foi contratado por ele é mencionado como vindo de Efraim, porque Efraim era a tribo forte no reino do norte, assim como a tribo de Judá era no reino do sul. Amazias os contratou por 3.400 quilos de prata. Mas Deus enviou um profeta anônimo que advertiu o rei Amazias a não usar as tropas do reino do norte que ele havia contratado para essa batalha. Se ele insistisse em levar as tropas do norte, Deus o faria sair derrotado diante do seu inimigo. Embora a contratação dessas tropas fizesse sentido militar para Amazias, não fazia sentido espiritual para Deus. Isso porque o poder para dar vitória ou a derrota vinha do Senhor. Lutar com Deus é vitória garantida, assim como lutar contra ele é derrota na certa. No versículo 9, nós vemos que Amazias ouviu e entendeu a palavra de Deus através do profeta, mas questionou. E o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? A resposta do profeta foi muito sábia. O Senhor pode dar-te muito mais do que isso. Seja qual for o custo da obediência, é sempre mais barato do que o custo da desobediência. Então Amazias dispensou as tropas do reino do norte. Só que isso deixou os homens do exército do reino do norte extremamente irados, provavelmente porque eles contavam com o despojo que conseguiriam vencendo a batalha. Já Amazias fortaleceu-se e, caminhando na obediência de Deus, viu acontecer a vitória sobre os edomitas, como Deus havia prometido, apesar da violência excessiva e desnecessária mencionada no versículo 12. Enquanto isso, os homens do reino do norte, que o rei Amazias havia pago e dispensado, saíram irados e invadiram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, mataram 3.000 pessoas e levaram muito despojo. Isso mostra a maldade e o caráter dos soldados do reino do norte. Quando Amazias voltou da vitória sobre os edomitas, ele trouxe os deuses deles e adotou-os como seus deuses e os adorou. Foi uma atitude idólatra e tola. Aqueles deuses foram incapazes de defender os próprios edomitas, mas Amazias não atinou para isso e os adorou. Deus então enviou um profeta para adverti-lo. E a pergunta que vinha da parte de Deus era: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Mas Amazias nem deixou o profeta continuar. De um jeito arrogante, mandou que ele parasse. O profeta parou, mas não antes de pronunciar uma sentença de julgamento contra o rei. Ele disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. A conquista de Amazias parece ter trazido à tona o que havia de pior nele. Ele havia respondido bem à primeira mensagem de Deus, mas agora estava voltado para a idolatria, perseguição, vingança, intransigência, orgulho e apostasia. Com sua atitude, ele rejeitou a misericórdia de Deus.
Amazias estava tão orgulhoso do seu sucesso contra o exército de Edom que decidiu guerrear contra Jeoás, rei do norte de Israel. Sem dúvida, essa guerra era uma retaliação aos ataques dos soldados que ele havia contratado e dispensado por ordem do Senhor. Amazias tinha motivos para acreditar que seria bem-sucedido. Ele havia reunido contra os edomitas um exército de 300 mil homens, que matou 20 mil em uma grande vitória. Já o rei do norte de Israel, Jeoás, parecia muito fraco, tendo apenas 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil soldados de infantaria depois que ele tinha sido derrotado pelos sírios. A resposta de Jeoás, rei de Israel, ao desafio de Amazias foi sábia e diplomática. Com uma pequena história do espinheiro e o cedro e a sua aplicação, ele aconselhou Amazias a se gloriar em sua vitória anterior sobre Edom, mas agora ele deveria ficar quietinho em casa para não cair, levando todo o povo de Judá com ele. Amazias deveria ter ouvido esta palavra de Jeoás, mas não o fez. Ele provocou uma batalha que deveria ter evitado e não considerou a probabilidade e o efeito que sua derrota teria sobre todo o reino de Judá. E de fato, o exército de Amazias foi derrotado e os soldados tiveram que fugir para salvar suas vidas. Por causa da idolatria de Amazias, Deus permitiu que ele entrasse em uma guerra tola com Israel. Ídolos tolos o levaram a escolhas tolas e Deus permitiu que ele experimentasse o efeito das suas escolhas. Como resultado do ataque tolo de Amazias contra o reino de Israel, ele perdeu sua liberdade e por um tempo tornou-se prisioneiro de Jeoás, rei de Israel. Por causa do seu ataque tolo, Amazias viu as defesas de Jerusalém serem derrubadas, ou seja, eles não apenas perderam a batalha, mas também ficaram em posição mais fraca para enfrentar futuros ataques dos inimigos em redor. Por causa do seu ataque tolo, Amazias perdeu o tesouro do povo de Deus. Não foi apenas uma perda de sua riqueza pessoal, dos tesouros do palácio real, mas também do ouro e da prata da casa de Deus. Amazias não teve sabedoria para prever como a perda dessa batalha machucaria não apenas a si mesmo, mas também todo o povo de Deus. O ataque tolo do rei Amazias se estendeu até mesmo aos reféns que o rei Jeoás levou de Jerusalém para Samaria. A decisão de atacar Israel foi só de Amazias, mas o preço pago pelo ataque tolo foi pago por todo o reino de Judá. Esse episódio deixa uma lição de alerta para todos os líderes, para que considerem como suas decisões tolas afetam muitas outras pessoas. Amazias viveu mais 15 anos após a morte de Jeoás, rei de Israel, o que levou à sua libertação. Mas é provável que esses últimos 15 anos do seu reinado tenham sido muito difíceis, porque ele permaneceu o tempo todo sob o ódio e o desprezo dos seus súditos. Tanto que eles fizeram uma conspiração contra ele em Jerusalém. Por isso ele fugiu para se proteger em Laquis, mas seus assassinos o perseguiram até lá e o mataram. Ele tinha 54 anos. Em meio a esse tempo tumultuado dos últimos anos do reinado de Amazias, o povo de Judá tomou Uzias, seu filho, e o fez rei em lugar de seu pai. Ele tinha apenas 16 anos. Os detalhes do reinado de 52 anos desse rapaz, você confere amanhã, aqui comigo no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!